Nos últimos dias, pecuaristas de todo o país ficaram temerosos com o mercado bovino brasileiro, após a interrupção das exportações da carne à China. Tudo aconteceu por conta da ocorrência de 2 casos atípicos da doença vaca louca no centro-oeste brasileiro. Sobre os prejuízos que isso pode causar no agronegócio nacional e se os riscos ainda podem ser a longo prazo, hoje, na nossa entrevista principal, eu recebo Maurício Palma, consultor da Atenagro. Vamos conferir. Então, gente, estamos recebendo aqui o Maurício, né, que é da Atenagro, consultor. Muito obrigada por atender a nossa equipe, tá bom? Seja bem-vindo, Maurício, a primeira vez participando do Painel Agro. E eu já começo dando as boas-vindas, mas perguntando a você sobre o nosso cenário, pedindo que você avalie aí para a gente, depois desses episódios, desses 2 casos de vaca louca, como é que ficou o cenário aí da nossa pecuária, das nossas exportações, principalmente? Bom, Liana, obrigado pelo convite. Primeiro, esses casos que ocorreram no Brasil são casos atípicos, né? O que significa casos atípicos? São eventos da própria natureza do animal e não são transmissíveis. Então, é diferente do que aconteceu lá na década de 90, no começo dos anos 2000, na Europa ou nos Estados Unidos, né? Então, no caso do Brasil, a gente analisa, isso significa que o brasileiro é até mais rigoroso, porque a gente analisa animais velhos com algum problema, né? Esses animais foram retirados da linha de produção, então não chegaram ao consumidor, porque eles já apresentavam sintomas, e o próprio Brasil alertou os clientes, né, principalmente a China, que a gente tinha esse problema, que ia analisar, e nós mesmos paramos as exportações. Então, o que acontece no mercado? Os frigoríficos naturalmente vão parar de comprar animais, porque se eles abaterem esses animais, eles vão ter um custo de ter comprado e de manter refrigerado, e não sabem quando vão voltar a vender. Então, os preços caem, né? E a partir do momento que o governo age com velocidade, atende o protocolo do acordo comercial, junto com a iniciativa privada, quer dizer, cada um fez a própria parte, a gente passa tranquilidade para os nossos clientes, as compras retomam, né? Então, não sabemos como é que vão ser as exportações de setembro, mas hoje o preço do boi já fechou com uma alta de 2,5% em relação a ontem. Então, significa que a gente já está retomando aí as compras de animais para abate, né? Claro que vai ter ainda uma turbulência no mercado, mas a gente deve recuperar logo todos os preços, todos os volumes de exportações. Em agosto, o volume de exportações brasileiras, né, de carne bovina, 59% foram para a China, foi para a China, né? Um índice muito alto. Nossa dependência realmente ainda existe em relação ao mercado chinês, na verdade é o nosso principal cliente. Então, você avalia que realmente vai ter esse impacto, e a gente tem uma previsão de quando esse embargo vai aí acabar, de quando a gente vai poder voltar a comercializar a carne? Não, Liana, a gente não tem um embargo imposto pela China, né? Uhum. Nós mesmo paramos, né? O termo técnico que se usa no mercado é delistar, quer dizer, eu não exporto mais, né? E até que a gente avise os clientes que os casos são realmente atípicos, que não tem perigo nenhum, isso já foi avisado, o Brasil tem credibilidade, a OIE já reconheceu. Então, quer dizer, agora é uma questão operacional, né? É o tempo de fechar os acordos, fechar navios e tudo aquela história. Então, nós já estamos caminhando para a normalização do mercado. Então, o susto grande já passou, né? E era esperado isso, né, Liana? A gente acaba alertando os clientes, por exemplo, aqui a gente soltou uma nota para os clientes avisando que teria uma queda brusca no curto prazo de preço. Isso era evidente, né? Por quê? Porque você tem um evento e vai parar as compras de animais no campo. Então, você vai ter essa reação no mercado, mas logo ele volta ao normal. Então, hoje mesmo, o indicador, provavelmente amanhã continua mantendo nesse ritmo, a gente já voltou para os padrões, né, para os preços anteriores ao evento. Do que você avaliou, de quanto chegou a ser essa queda, por exemplo, nesses dias, né, eventuais, como foi citado? Do preço mais alto da semana passada até o mais baixo pós-notificação, nós tivemos uma queda de 4%.
que chegou aí no valor, então, de quanto? A arroba, no caso? Assim, Depende do estado, né? Pois é. Aqui em São Paulo, a arroba chegou a R$ 305 à vista, né? Estava lá na faixa, chegou a ser praticado 317 uma semana antes, ela caiu para 305 e já subiu para 312 agora. Então, nós já estamos num ritmo aí de recuperação. Agora, tem estado que reagiu diferente, você tem várias situações que ocorrem em diferentes regiões. Precisa ver onde o mercado vai estabilizar agora, né, Liana? Vou insistir um pouquinho no que a gente lê, né, e que a gente observa, algumas reportagens, que esse reflexo vai chegar no mercado interno. Será que os consumidores podem sonhar com uma carne mais barata nas compras ou não? Maurício, eu vou insistir para explicar para quem está em casa. Não vai cair o preço da carne no curto prazo, Liana, que nós temos uma conjuntura muito, muito grande atuando, né? Não é só isso. Então, vamos imaginar que esse problema fosse grave e fosse um caso típico. Vamos imaginar, né? O pior cenário, que isso parasse mesmo as exportações. Os frigoríficos não vão abater animal para vender carne barata, né? Então, suspende um pouco, espera, aí para o abate, né? Então, para o abate. Então, a gente precisa ter um cuidado quando a gente fala em preço, porque eventualmente a gente tem visto opiniões, principalmente quem é de fora, por exemplo, vamos evitar exportar, porque essa carne sobra no mercado interno e melhora os preços. Isso é um erro, né? E a Argentina adora repetir esse erro com frequência. Graças a Deus aqui a gente não tem feito. Mas quando você faz uma decisão dessa, você implementa uma decisão dessa, você até resolve a curto prazo, mas você arrebenta com o longo prazo, porque o setor todo para de se desenvolver. Então, carne mais acessível para o consumidor vai ter daqui 1 ano, 2 anos, que vai ser justamente consequência do estímulo que os preços altos estão dando hoje. Então, a melhor alternativa agora é deixar que o mercado se conduza a ponto de ofertar o suficiente para baixar os preços ao consumidor. E aí outras questões que a gente tem que discutir, Liana, por exemplo, indo para o lado das pressões ambientais. A gente tem no Brasil uma pressão toda focada justamente na indústria que trabalha dentro da lei, né? O produtor e a indústria que trabalham dentro da lei são pressionados e ao invés da gente ir atrás daquele ilegal que está promovendo os desmatamentos ilegais. Então essas pressões todas também contribuem com o preço de carne mais alta. Então nós temos várias torneirinhas aí para fechar que faria com que a carne chegasse a preços mais acessíveis sem comprometer a produção. E outra coisa, o preço da carne bovina, ela tem um nível de equilíbrio, de troca com a carne de frango e a carne suína. Se você olhar lá o mercado de frango, o mercado de suínos, os produtores estão com a corda no pescoço, com a margem extremamente apertada, porque os preços do milho subiu muito esse ano. E a suinocultura, a avicultura, a produção leiteira, dependem muito mais de grãos no custo de produção do que a pecuária de corte. Então, nós temos todo um fator aí que joga as proteínas para cima. Melhor alternativa que a gente tem, esperar que o estímulo em aumento de produtividade aumente a oferta no futuro próximo para a gente conseguir ter preços mais acessíveis. Você falou na Argentina, e aí, né, diante desses cenários, né, que, enfim, cada um vai lá e escreve, a gente tem que ler e se informar, e aí vamos esclarecer para quem está em casa. A Argentina está se beneficiando desse momento que nós paramos um pouco e demos uma parada nas exportações? Não, porque a Argentina se autoembargou, eles estão tentando controlar a inflação lá, evitando as exportações, quer dizer, eles estão estrangulando o setor de carne bovina argentino, tentando salvar a população de vários erros praticados pelos governos anteriores e para esse governo, né? Então, eles vão implementando medidas que atrapalham a produção, uma hora falta a produção, porque você não tem estímulo, e aí eles vão tentar resolver de uma maneira mágica. Então, a Argentina não vai aproveitar, e ninguém vai aproveitar, Liana, porque, primeiro, o mercado de proteína está em alta, a demanda é muito maior do que a oferta mundial. E o Brasil, mesmo que ele tenha diminuído as exportações em uma semana, elas vão ser compensadas. Então, nós não vamos mudar aqui a nossa projeção de exportação do Brasil por causa desse evento.
né? Esse evento ele é pontual, ele durou uma semana, né? Logo, logo a gente já está se recuperando aí, vai ter mudança natural, provavelmente a gente exporte menos para a China, porque existem outros players focando no mercado chinês, mas a carne do Brasil que iria para a China vai acabar indo para outro lado, para os Estados Unidos, para outros países. Não falte quem queira comprar, não é isso? Não, nós temos um cenário de muita demanda no mundo, né? Para finalizar, eu queria que você tocou aí num ponto que a gente sempre fala aqui no Painel Agro, né? Quando a gente fala de altos valores no preço da arroba, a gente imagina que o lucro é alto e a gente sempre ouve esse outro lado do produtor, dizendo que a margem de lucro é apertada, né? Por conta de toda essa questão de, como você disse, dos setores que envolvem ali, né? Dos produtos que também encareceram. Queria que você fizesse essa avaliação, né, para a gente. Sim, os custos de produção subiram numa proporção até maior do que os preços, né? Então, as margens, elas continuam nos mesmos patamares. Em algumas situações, quando você analisa caso a caso, então, vamos analisar a tal da conta do papel, né, em planilha, que eu considero uma situação semelhante à do ano passado, a gente até pode projetar um aumento de resultado para esse ano na pecuária de corte. Só que aí você coloca outros fatores, por exemplo, a seca, a geada, né? A alteração de índices de produtividade que são impactados por esses fatores. Então, tudo isso mostra ou comprova que esse ano o custo de produção subiu muito mais, né? Então, a margem é baixa, né? E se a margem é baixa, o preço cai, o produtor fica desestimulado. Então, ele tira o pé do acelerador, que é uma decisão equivocada, mas é uma decisão intuitiva, e vai faltar animais lá na frente para o abate. Quer dizer, eu tenho que estimular hoje para que a gente aumente a produção no futuro próximo. Tá ótimo, então. Muito obrigada, tá bom? Seu tempo também está apertado. Obrigada, tá, Maurício? Um grande abraço. Eu espero contar com você outras vezes aqui no Painel Agro. Conta com a gente. Muito obrigado, Leandro. Até mais.